já parou para pensar que o cuidado pode ser uma das maiores ferramentas de transformação, tanto por dentro quanto por fora? A resposta para essa e para outras perguntas está aqui no Empodera Talk show responsável por compartilhar histórias de transformação e muita inspiração. Eu sou a Tamires Neto, a mãe do Tomás, a esposa do George, a filha do Jorge, da Rosalita, irmã da Tati, e também sou mentora de negócios de empreendedoras e especialista em destrave emocional. Eu estou aqui no dia de hoje na companhia de duas mulheres incríveis para falarmos sobre o seguinte tema: o poder do cuidar, quando o cuidado transforma vidas por dentro e por fora. E para falar sobre esse assunto, eu só poderia recebê-las, começando por ela, conhecida por acolher mulheres com um cuidado que atravessa o físico. Ela é terapeuta integrativa de mulheres e gestantes, especializada em acupuntura aplicada à saúde da mulher, e faz da sua prática um espaço onde o equilíbrio e o autoconhecimento se encontram. Sua missão na vida é ajudar cada mulher a se reconectar, despertar quem é, de verdade, com respeito, verdade e presença. Seja muito bem-vinda, Rafaela Montezuma. Obrigada. É um grande prazer estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, com mulheres tão maravilhosas, com mulheres tanto aqui, né, quanto nos bastidores. Então, é uma conexão muito grande quando eu olho e vejo mulheres tão livres de si e colhendo e buscando para chegar onde se quer, e eu estou inclusa nisso. Com Obrigada. certeza. Um prazer ter você aqui, Rafa. Estou ansiosa para a gente conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho, o que você faz, o que você gera. Vamos conversar já já. Beleza. Ela é dentista, clínica geral, especialista em ortodontia, atende em consultório próprio e no SUS há mais de 17 anos e carrega como missão cuidar do nosso cartão de visitas, o sorriso. Ela acredita que sorrir vai muito além da aparência. É sobre identidade, segurança e expressão verdadeira de quem somos. Ela tem se tornado referência ao devolver não apenas a saúde bucal, mas autoestima, leveza e confiança para muitos e muitos pacientes. Seja muito bem-vinda, Luciana Roberta. Obrigada, é um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, né? Conhecer pessoas maravilhosas como vocês, e vai ser muito legal, estou ansiosa. Eu também estou. Estava muito ansiosa por esse bate-papo aqui, porque o que vocês fazem, eu tentei encontrar um ponto de conexão entre as duas, que têm perfis diferentes. Uma terapeuta integrativa, uma dentista. Eu sou mentora, é um bate-papo entre 3 pessoas, 3 profissionais. E o que eu observei? Que nós fazemos, cada uma à sua maneira, cada uma com a sua abordagem. Cuidar. E eu queria entender como esse cuidar se desenvolveu. A gente não nasce fazendo o que a gente faz, a gente acaba construindo essa jornada. Então, para entender, para a gente chegar até o que vocês fazem hoje, eu quero entender o início, como tudo começou. Então, começando por você, Rafaela. Conta pra gente o que você fazia, para hoje você fazer o que você faz. Bom, eu sou formada em fisioterapia, né? Quando eu fui para a faculdade, eu me formei muito nova, na verdade, eu me formei com 20 anos. Então, quando eu tive que decidir a faculdade, eu falei assim, é alguma coisa na área da saúde. E eu fui para a fisioterapia porque o meu sonho era trabalhar na área hospitalar. E, antigamente, eram só 8 períodos. Então, quando eu cheguei no 7º período, que era a parte realmente hospitalar, eu vi que eu não dava conta emocionalmente. E eu sempre tive um diferencial comigo que, mesmo que eu estivesse estagiando, e mesmo que eu estivesse com um paciente em coma, sabe? Quando eu ia aspirar, ou quando eu ia fazer qualquer técnica, eu chegava, oi, seu fulano, eu sou Rafaela, eu vim fazer isso. Por quê? Porque, para mim, as pessoas, elas sentem, e o inconsciente, o subconsciente está ali com aquela pessoa. Ela pode não estar respondendo. Então, essa coisa mais fria de chamar o paciente pelo leito, isso, para mim, mexeu, e, na época, eu não tive maturidade emocional para lidar com isso. E fui, ainda assim, formada em fisioterapia, trabalhar. Chegou um momento da minha vida onde eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, né? Assim, estava irritadíssima, enfim. E foi quando, num período, depois de 4 longos anos sem férias, trabalhando muito, extremamente produtiva, né? Eu me deparei com uma doença autoimune, né? Esclerodermia cutânea. E, quando o diagnóstico veio,
eu falei, eu preciso entender como é que essa doença surgiu. Porque, para mim, essas coisas superficiais não me respondem. Ah, doença autoimune, o seu corpo desenvolveu. Tá, mas por quê? Por que a doença? Por que uma esclerodermia? Por que não uma outra? Né? Então, eu fui mergulhar nisso. E, a partir daí, eu também já trabalhava cuidando de pessoas. E eu comecei a perceber, principalmente com mulheres, né, que é o meu ponto forte, onde a gente se perde dentro do nosso próprio papel. Então, dentro do papel de cuidadora, de mãe, de esposa, a gente vai se perdendo e a gente vai executando isso e, daqui a pouco, a gente não sabe quem a gente é, o que a gente quer, o que nos dá prazer. Então, assim, hoje eu paro e olho e falo assim, caramba, tem várias mulheres que chegam em consultório e eu pergunto, o que te dá prazer? Um hobby. Elas não sabem responder. Né? Então, entendendo a minha história e mergulhando dentro daquilo que, para mim, fazia sentido, eu fui estudar muito, principalmente sobre a linguagem sutil das emoções, que, para mim, fala absurdamente. Então, entender que nós temos um corpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, tudo integrado, faz ser quem cada uma que é, que respeita a nossa história. Então, integrar a nossa vida, então, a partir do momento que eu venho aqui, como Rafaela profissional, eu não deixo de ser Rafaela mãe, eu não deixo de ser Rafaela esposa, né? Então, a gente ocupa muitos papéis e que isso precisa estar muito bem integrado dentro da gente para o que a gente quer realizar. E, então, a minha história é mais ou menos isso, mas foi através de uma doença autoimune que abriu um grande portal dentro de mim para buscar quem eu sou de verdade e respeitar meus limites, minha essência. Então, foi aí que eu fui partir como a base do meu trabalho hoje em dia. E aí você, então, a partir dessa descoberta, desse universo que você acabou adentrando, como é que foi, de fato, se posicionar hoje como a profissional que você se coloca? Então, a esclerodermia, ela me trouxe, num primeiro momento, né, quando a gente descobre algo, né, a gente se assusta muito, ainda mais que, a partir daí, eu tive médicos que foram duramente, sabe, onde dizer que eu não podia ser mãe, por exemplo, que eu não podia gerar um filho. E eu falo muito assim, nunca foi um sonho, mas não querer é uma coisa, não poder é outra. Então, ter o direito de escolha, ele é essencial na nossa vida, porque aí eu decido se eu quero ou não. Então, mergulhando nas questões das emoções, do sutil, eu comecei a entender o que meu corpo queria falar para mim. Então, a esclerodermia, eu tenho umas manchas nas costas, né, que ela faz uma produção de excesso de colágeno, então ela endurece. A grande maioria das pessoas, quando elas desenvolvem, elas ficam bem debilitadas. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque a partir do momento que eu entendo que uma doença autoimune, ela produz contra o seu próprio corpo, me ensinou sobre falta de amor próprio, porque eu não sabia estabelecer limites. Então, a pele é a primeira barreira de proteção entre o interno e o externo. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que o meu corpo estava produzindo algo para me blindar as minhas emoções, as minhas sensibilidades, eu comecei a inverter esse caminho. Então, eu aprendi a me posicionar, a estabelecer limites, a dar não, que eu não sabia, né? A gente quer agradar todo mundo. Verdade. Então, mergulhar para dentro de mim me trouxe a ser essa terapeuta, a ouvir a história de cada mulher, porque o que serve para mim não vai servir para você e não vai servir para ela. Mas, claro, a gente tem pontos em comum que fazem a nossa vida ser única, ter potência. E quantas de nós, às vezes, desacreditamos de quem somos, desacreditamos da nossa jornada, paramos a nossa vida pela opinião do outro. Né? Então, resgatar essa mulher, sabe? Pegar esses ossinhos ali, reestruturar ela, foi assim que eu me tornei essa terapeuta. Então, por todos os lugares que eu passei dentro da minha profissão, seja como fisioterapeuta, seja como acupunturista, seja hoje como mentora e trabalhando com N coisas, o ponto principal sempre foi esse. O escutar e respeitar a história individual de cada mulher, porque cada mulher, para ter um comportamento X, ela passou por algo. Então, ela carrega dores, ela carrega alegrias, ela carrega sombras, ela carrega luz. Entender essa dança cíclica que a gente tem, né? Porque, pensa, se a gente pensar pela questão da menstruação, do ciclo menstrual, nós somos cíclicas, então a gente nunca
tá a mesma, né? Uma semana a gente está ovulando, na outra é pré-menstrual e na outra é pós. Então, os hormônios dançam. Como a gente vai ser uma só? E a gente tem essa questão, às vezes, por conta de ser engessada. E não, a gente pode dançar com isso. A gente pode trazer o melhor do que a gente tem se a gente aprende a se respeitar, se a gente aprende a se ouvir e aprende a estabelecer nossos limites. Que bacana tudo isso que você trouxe já, Rafa. Várias reflexões aqui que eu fiz. Eu já quero saber mais sobre isso. Tá bom. Acredito que quem está vendo também. Porque agora eu quero ouvir de você, Luciana. Eu vi rapidinho assim o que você respondeu no questionário. Eu achei muito bacana a virada de chave que a sua vida teve, né? Foi. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que foi o teu início, até você escolher a sua profissão, para que hoje você seja essa profissional, essa referência no que você faz. Eu vim, na verdade, do zero, né? Sem parente dentista, sem ninguém, nem com muita condição financeira na família. Minha mãe trabalhava de dona de casa, então minha mãe trabalhou em vários lugares. E aí, por último, ela trabalhou em um local que o rapaz ia fechar, e ela já pensou, nossa, com 2 filhos, o que eu vou fazer? E aí ele falou, olha, tem um senhor que está precisando de uma pessoa lá para tomar conta dele e tudo mais, já era um senhorzinho. E aí minha mãe foi tomar conta dele. A gente estava de férias e ela ficava, olha, as crianças estão de férias, posso trazer? E aí ele falou, sim, pode trazer. E aí esse cara virou meu padrasto, porque eu não era registrado no nome do meu pai, não tinha muito contato com meu pai. E aí ele, no intuito de ajudar a minha mãe, porque eles nunca tiveram nada, ele fez uma kitnet no quintal onde ele morava e falou, olha, vocês podem vir morar aqui, porque viu que minha mãe precisava, né? E aí ele se tornou meu padrasto. Ele já tinha sido vereador várias vezes do bairro onde eu moro. Então, ele tinha uma condição boa. Minha mãe tomou conta dele, convivi com ele dos meus 7 aos meus 14 anos. E aí ele deixou a pensão para minha mãe, né? Ele deixou tudo por escrito. Foi bem legal, né? Não era aquela coisa de, ficou para alguém, não. Ele deixou por escrito que ele queria que ficasse para ela. E aí eu pude ter uma vida melhor, né? Do que a que eu tinha, que assim, não tinha esperança alguma de fazer uma faculdade, nada disso, até porque na minha família só tem 2 pessoas formadas, que sou eu e meu irmão. Na família da parte da minha mãe, né? Que do meu pai eu não conhecia. E aí, minha mãe me perguntou uma época, olha, o que você quer fazer? Eu falei, mãe, eu não gosto de nada. Eu não tinha esse interesse por nada. E aí ela começou a me levar no dentista. A gente, inclusive, tinha uma carteirinha, eu lembro que tratava no público, mas era só para funcionário. E como a gente tinha essa carteirinha que ele já tinha sido vereador, né? A gente tratava num local assim, onde eram só para os funcionários mesmo de Duque de Caxias. E aí... Eu já fui lá. Já? Eu também. E aí eu lembro que eu ficava assim, olha, para que serve isso? Para que serve aquilo? Gente, eu saía com a boca anestesiada, aquilo para mim era o auge. Eu falava, nossa, que coisa legal. E aí eu falei, mãe, eu só tenho vontade de ser dentista, mas eu acho muito caro. E aí ela, não, a gente vai fazer. E aí foi onde começou a minha jornada. Só que na metade da minha faculdade, a minha mãe perdeu a metade da pensão dela. Não lembro agora exatamente como isso aconteceu, mas aí a gente parou e pensou e ficou, caramba, ela, não, a gente vende o carro, eu falei, não, mãe, eu quero parar, porque eu queria, né, ajudar ela, eu sabia que ia ficar muito pesado, porque a odontologia não é só o valor da mensalidade, é muito material, gasta com muita coisa. E aí, eu fui trabalhar na TIM, gente. Eu fiquei 1 mês e fui embora, acho que eu nem... Né? O primeiro local assim que eu botei meu currículo, me chamaram. E aí eu falei, cara, não é isso que eu quero. E aí eu fiquei pensando, eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, eu descobri que eu posso pagar metade da faculdade e fazer de 3 em 3 matérias. E aí foi assim que eu fiz. Então eu estudei com muita gente, eu conheço muita gente. Né? Eu demorei para me formar, eu entrei em 2002 e só me formei em 2009. Eu vi a minha turma toda se formar e eu fiquei perdida ali, sabe? E aí, cada hora eu estava numa turma e aí tinha trabalhos que o professor falava assim, olha, são 3 pessoas fazendo o trabalho. Eu falava, professor, posso fazer sozinha? Porque eu não tenho amigo. Tipo, era difícil me enturmar, porque eram várias turmas diferentes que eu passava. E aí, minha mãe conseguiu reaver. A pensão dela tinha colocado na justiça, inclusive eles tiveram que até entregar os retroativos. E aí foi, né, minha vida voltou ao normal, e aí eu voltei a fazer tudo, e aí consegui me formar, graças a Deus. E hoje eu tenho muitos amigos da odontologia por isso. E aí, depois que eu me formei, eu cheguei a trabalhar em clínica popular, porque a primeira coisa que você faz quando você não tem parente dentista, não tem nenhum conhecido dentista, é ir para a clínica popular. E eu não reclamo, é um lugar assim que, pelo menos aonde eu trabalhava, era tudo esterilizadinho, direitinho. Só eram assim, materiais com uma baixa qualidade, né? E aí, eu brinco, até fiz um Reels esses dias sobre isso, que eu fazia extração a R$5.
na época. E eu ganhava R$1,25 por cada extração. E aí, assim, a gente ganhava muito pouco, né? Mas eu fui conseguindo ali pegar a mão, porque você tem que ter experiência, né? Não adianta só você... E já um tempo de formada, sei lá, uns 2 anos de formada, eu tinha um relacionamento, na época. Já não estava legal o relacionamento e tal, mas eu tinha visto classificados sobre o meu consultório em Piabetá, esse consultório que eu tenho hoje. E aí eu falei, olha, eu vou tentar... Ele falou assim, vamos tentar comprar esse consultório e tal, só que o meu relacionamento com ele não estava muito legal. E aí ele foi lá, sem eu saber, comprou o ponto, né, do consultório. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, olha, eu não estava querendo mais ficar com ele, estava querendo separar, só que eu não acho justo ele pegar um dinheiro que era dele, né, para abrir o consultório para mim, e eu ficar com o consultório sem estar com ele. Aí pedi ajuda à minha mãe me ajudou, a gente pegou um empréstimo, paguei para ele, continuei trabalhando para poder juntar dinheiro para a gente fazer uma obra, porque tinha que fazer uma obra. Foi quando minha mãe também me ajudou, né, com essa obra. E aí sim eu consegui abrir meu consultório, e foi na mesma época que eu entrei também para o SUS, porque o SUS, assim, hoje eu tenho menos tempo, porque eu estou em outro local, mas eu já trabalho na prefeitura desde 2012, que foi quando eu abri meu consultório, que hoje já está aí 13 anos no mesmo local. Bacana. Já com meus pacientes, graças a Deus, tudo certinho. Eu achei muito bacana isso, quando eu conheci você, mesmo sem você me conhecer, quando eu vi seu perfil, quando eu vi ali seu questionário, eu falei, cara, a Luciana ela é diferenciada, porque hoje a gente vê tantos profissionais que só querem focar na clínica própria, sabe? E nos métodos que o mercado hoje em dia hipervaloriza, e você se mantém ali, onde você abriu o seu consultório, você trabalha no SUS e trabalha, né, no seu consultório Sim. próprio. E isso é muito bacana de se ver hoje em dia. O que te faz manter você nesses espaços? Como eu comecei na clínica popular, né, eu sempre gostei de trabalhar com esse público. E aí me surgiu a oportunidade, minha mãe era amiga de um diretor de um posto na época, de onde a gente morava, e ele falou, não, tem que trazer a Luciana para cá. E aí eu fiz uma prova, entrei para a prefeitura, e desde então eu trabalho segunda e terça. Hoje eu trabalho em outro posto, né, não no que eu entrei. Lá eu estou há 7 anos já, e eu fico segunda e terça e fico de quarta a sexta no meu consultório. As segundas e terças que eu não estou, tem doutores trabalhando para mim. Hoje eu tenho o rapaz que faz siso, os doutores vão lá e atendem para mim os dias que eu não estou. Bacana. Então, você conseguiu expandir a sua atuação, trazendo outros profissionais para agregar. Isso é muito bacana de se ver também. Hoje em dia, a gente ainda vê muito eu presa, a pessoa que tenta centralizar tudo e acaba não conseguindo agregar outras pessoas. Sim. Então, você já está fazendo isso e acaba que o teu nome tem outro alcance, mais vidas são impactadas, enquanto você também tem um tempo para você. A gente estava até falando, você que está em casa, antes aqui do episódio começar, não tem jeito, vou trazer, como é gostoso a gente ter esse tempo para gente. Como é bom, né, de conseguir respirar, de conseguir fazer outras coisas. E quando a gente está com o tempo todo tomado, seja de trabalho ou outros afazeres, a gente não consegue. Você consegue fazer isso muito bem. Né? Sim, hoje eu estou, como eu falo, né, já mais de 16 anos trabalhando. Hoje eu consigo tirar umas folgas, porque aí eu que organizo minha agenda. Eu já tive secretária por 9 anos quando eu abri o consultório. Depois eu conversei com alguns amigos que trabalhavam sozinhos, e aí eu tinha essa vontade de eu mesma responder o paciente. Eu mesmo hoje converso com o paciente. Às vezes eles até falam assim, é a doutora que está falando? Sim, sou eu. Entendeu? Então, eu mesmo respondo. Aí marco cada um no seu horário. Então, fica uma coisa bem tranquila, porque cada um vai estar no seu horário. Né? Eu sempre gostei disso, e trabalhar na clínica popular já não é assim, né? Mas no posto, eles querem me matar, porque eu fico com o paciente lá conversando, conto a minha vida inteira, eles contam a dele. Quando eu vejo, meu Deus, porque como eu já trabalhei na clínica popular, quando eu entrei para o SUS, é isso. É o que ela falou, de você querer saber a vida da pessoa. Ali eu sei a vida da maioria dos meus pacientes, né? Porque eu quero conversar, eu quero... E aí a menina fica, luta o paciente lá fora. E a gente acaba usando aquele termo, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Então, sim. Muitos ali não estão querendo nem resolver alguma coisa do dente. Às vezes eles querem desabafar, querem conversar. Né? E por eu também ter tido uma infância muito pobre, então, assim, eu acho que eu consigo humanizar a odontologia, né? Então, a gente tem uma relação muito legal com os pacientes. Pegando o gancho, né, do tempo para mim, que você falou, é uma das coisas que eu coloco muito em consultório ou em atendimento online, que é sobre a questão da TPM, né? Muita gente fala atenção pré-menstrual, mas o que eu convido essas mulheres a refletirem é que é tempo para mim, né? TPM é tempo para mim.
porque, na verdade, a TPM ela vem diferente em alguns meses porque ela fala muito sobre o que você viveu emocionalmente no mês anterior. Então, muitas de nós acabamos não tendo consciência das emoções que a gente viveu. Então, assim, às vezes você passou um mês extremamente estressante, desafiador, a qual você não chorou, você teve que dar conta, chega a TPM, bagunça os hormônios, e como é que estão as suas emoções? E aí você começa a chorar sem motivo e fala, por que eu estou chorando? Ai, estou doida, estou louca. Porque essa frase é muito comum as mulheres usar. Ai, se você tem uma opinião mais forte, está doida, é TPM. Então, assim, a gente tem uns julgamentos ainda que inconsciente e ainda muito relacionado, o que eu falo também sobre patriarcado, né? Que é isso, a nossa construção de mulher em sociedade. Se a gente parar para pensar, as nossas mães, as nossas avós, elas jamais fariam isso aqui. Elas não tiveram a liberdade de fazer isso. Sim. Então, hoje, a gente ter o nosso direito de escolha sobre... Provavelmente sua mãe não teve a faculdade, Não. né? E aí hoje ela vê você formada, Sim. você está realizando o seu e o sonho dela, que Sim. por muitas das vezes ela não teve. Então, a nossa história é uma colcha de retalho daquelas que vieram antes e para aquelas que vão seguir. Então, se a gente puder deixar o mundo melhor, né? Pra gente, Começando principalmente, por nós. e Com para os nossos certeza. filhos, e quem não tem filhos, enfim, né? Sendo uma melhor pessoa. E só pegando uma outra coisa, a minha forma de trabalho, a minha abordagem é sempre trabalhar a partir do campo emocional e do campo sutil, entender aquela história, como eu falei, mas não é uma abordagem da psicologia, né? Então, é só para deixar claro esse diferencial, né? Que é uma terapia integrativa, que aí a gente aborda com várias técnicas, mas sempre tentando reintegrar essa mulher a partir da história dela. Sim, eu super entendo. Eu sou reprogramadora mental. Exato. E as pessoas falam, tá, mas o que é isso? Eu falo, é uma tecnologia. Aí a pessoa fica assim, o que é tecnologia? É um conjunto de técnicas, onde a gente reúne diversas técnicas do campo do desenvolvimento humano para realizar aquela mudança. No meu caso, atender mulheres que possuem algumas travas. Dificuldade de gravar um vídeo, de falar em público, de se colocar, de fazer alguma coisa. E as mulheres destravam nesses aspectos e passam a fazer aquilo que elas não faziam por meio dessas técnicas. E eu comecei a fazer isso a partir do momento que eu passei por esse processo, porque eu não fazia muitas das coisas que eu faço hoje. Eu rompi essas barreiras também da minha família, de ser a primeira mulher a dirigir, de ser a primeira mulher, não é, a alcançar alguns resultados. E é muito bacana quando a gente observa esse nosso processo e leva isso para o outro, mostra para outras pessoas que é possível a mudança. E eu enxergo isso como uma forma de cuidado. Inicia-se com o autocuidado e depois a gente transborda, a gente leva isso para o outro. Vocês falaram que a Rafa falou, você começou falando sobre esse tempo para você, esse tempo de qualidade que hoje você consegue ter para você, colocando esses limites na sua agenda, trazendo as pessoas para o seu processo, para o consultório, para você dedicar o tempo até de responder. Você escolhe responder os seus pacientes. Sim. Eu tenho hoje aqui até no estúdio a Carla comigo, que está atuando como minha secretária, respondendo também. Mas tem conversa que ela sabe que eu vou entrar e às vezes ela vai ver eu já respondi, porque nada como a nossa voz, nada como o nosso falar, ter esse olhar direcionado para cada vida, para cada pessoa. E eu vejo que nós fazemos isso aqui nessa mesa, embora a gente não tenha uma mesa aqui desse a gente está sentido. numa roda. A gente está numa roda. E esse cuidado, cada uma exerce uma maneira. Então, Rafa, você trouxe agora sobre a terapia integrativa, que você reúne diversas técnicas e você trabalha com essa mulher. Luciana, também, da sua maneira. Eu queria ouvir de vocês agora o como. Como é que vocês fazem o que vocês fazem? Quem quer começar? Você diz no atendimento, como... Sim. Como eu te disse, assim, é mais uma conversa mesmo com o paciente. Eu quero conhecer o paciente, né? Porque sempre quando você vai iniciar um tratamento, você faz ali uma anamnese para saber se a pessoa tem alguma doença, né? Alguma coisa que vai afetar ali no tratamento. Mas você acaba... eu realmente, assim, Luciana, né? Eu falo muito, eu converso muito com o paciente, aí eu quero saber da vida do paciente mesmo. E aí, se ele me der um ganchinho, eu vou entrando e como que foi isso? Eu gosto de saber da vida da pessoa, né? Então, assim, é um trabalho muito bacana. Eu sou especialista em orto. E eu sou uma pessoa perfeccionista. Eu tenho toque, né? Então, para mim, eu falo que é a profissão perfeita para quem tem toque. Porque você vê ali o dente se movimentar e né? Focadinho. Tipo assim, você pega aquela boca com o dentinho todo tortinho, depois ele vai se arrumando, aquilo vai me dando uma felicidade. Porque, assim,
o toque é uma coisa, né? Você tá vendo quando você pega uma coisa que você tem, você bota uma potência naquilo ali? Sim. Olha só que Eu usei potência no isso, cuidado. para trabalhar, isso aí mesmo. E sempre manter as coisas organizadas e limpas. E eu cheguei a trabalhar em consultórios que, assim, eu saía com dinheiro no bolso, mas eu falava assim, cara, não tá legal, isso aqui não tá esterilizado direito, não tá lavado. Eu ficava me sentindo mal por trabalhar assim. E aí eu falei, cara, eu preciso ter o meu negócio, porque aí eu trabalho do meu jeito, e aí tudo é certinho, sabe? Eu gosto de ter tudo bem organizado. E isso para mim foi muito bom. Eu até falo assim que eu tenho que agradecer muito a minha mãe, né? Apesar dela não ter tido estudo, a minha mãe sempre falou assim, filha, você vai dirigir. Pode tirar habilitação, vocês estavam conversando sobre isso, né? Do cuidado. Minha mãe teve muito esse cuidado comigo. Eu falava, não, eu vou namorar um cara que dirige, mãe. Eu não quero dirigir. Ela, não, você vai dirigir. E ela comprou um carro, assim, um carrinho velho na época, só antes de eu tirar a habilitação, só para me incentivar a tirar. E aí, assim, eu fiz. Eu comecei a dirigir, né? Com muito medo, mas fui. E hoje, assim, antes eu não conseguia, por exemplo, ir num restaurante sozinha. Eu tinha essa dificuldade. E minha mãe foi me empurrando, porque ela sempre fez de tudo para que a gente tivesse essa autonomia, né? E aí, quando eu montei o consultório, ela vai morar sozinha. Vambora. A gente foi lá, comprou um monte de coisa. Ela vai, você tem toque, você gosta das coisas arrumadas, porque eu chegava da faculdade, já com a bolsa aqui ainda, pendurada, eu começava a arrumar. Ela, filha, tira a bolsa, calma. Eu, não, eu quero arrumar. E aí ela viu que eu tinha essa necessidade de ter a minha casa, porque aí eu chegava em casa, eu sabia que estava tudo do meu jeito. E aí foi quando eu fui morar sozinha, lá em 2012. Né? Depois hoje eu sou casada, essa parte é difícil do toque. Depende só de Hoje você. mesmo eu acordei e falei, meu Deus, tudo fora do lugar. Mas aí, assim, ele hoje até tá melhor, porque né, a gente foi conversando. Não deixa isso assim. Porque ele já sabe que eu tenho toque, então hoje ele tenta me ajudar um pouco. Uhum. Mas essa parte do paciente é muito legal, porque eu fui cuidada pela minha mãe, né? Ela fez isso comigo e ela hoje fala assim, ai, minha filha, eu fico tão feliz de você ser assim, porque eu tenho um cuidado tão grande que às vezes o paciente fala assim, eu não tenho dinheiro, doutora, para ir lá bater essa radiografia, porque lá no SUS, a radiografia você bate em outra unidade, que é um bairro diferente, né? E aí eu falo, cara, toma aqui. Vai lá para você, né? Eu dou o dinheiro pro paciente. Aí, às vezes, eu converso com a minha mãe isso, ela fica assim, minha filha, eu acho tão legal essa coisa de você ajudar os outros, porque minha mãe é assim também. E ela veio assim, ela não tinha nada, mas se ela tiver, cara, se ela tiver R$10, é 5 meu e 5 dela. Entendeu? Ela sempre vai, ela não tem pena de dar as coisas, de ajudar a gente. Ela sempre me fez acreditar em mim. E eu lembro do primeiro dia que a gente abriu o consultório, ela sentadinha na recepção, e ela ficava, minha filha. Eu, mãe, fica quieta, mãe. Bem coisa de mãe. Mãe, fica quieta. Eu cheia de vergonha. Ela é minha filha, minha filha. Não sei o que, toda boba, sabe? Com tudo. Foi lá me ajudar a fazer obra. E minha mãe tem um probleminha no joelho, né? Ela manca de uma perna. Mas ela sempre esteve ali tentando me ajudar, assim, tentando me fazer essa mulher que eu sou hoje, de querer ajudar o paciente também, não só tratar o dente, eu trato do paciente mesmo, de querer ouvir a história do paciente e ainda devolvo o sorriso dele, né? Ai, que é maravilhoso. Boa. É. Que coisa boa. Sorriso Falar de mãe me emociona, né? Eu tô aqui me segurando. Minha mãe é perfeita. Que bacana que vocês têm essa relação, que você tem essa referência. Minha mãe até hoje me liga todos os dias. Às vezes eu tô atendendo um paciente, aí quando ela liga, eu fico assim, pode ser alguma coisa urgente. Minha mãe, eu já toma conta do meu sobrinho, que é autista, né? Eu tenho um sobrinho autista. E aí eu sempre me preocupo, penso, pode ter acontecido alguma coisa. Eu atendo ela, filha, você papou hoje? Oh, meu Deus. Aí eu, mãe, eu almocei, tá? Daqui a pouco a gente fala que eu tô com o paciente. Aí eu, desculpa pro paciente, né? Mas você vê que ela tem esse cuidado até hoje, ela é maravilhosa. Sim. Que bacana. Que bacana ouvir isso, que gostoso. Que toda essa referência tenha formado essa mulher que vai além do script, né, do que está no protocolo, mas que vai muito além, com todo esse cuidado com as pessoas que passam pelas suas mãos. E você, Rafa, como é que é o seu como? Como é que você gera essa transformação na vida de mulheres, gestantes? Então, há muito tempo, assim, eu trabalhei com diversas técnicas soltas, né? Então, além da acupuntura, barra de axis, theta healing, ginecologia natural, enfim, uma gama. E eu sempre fui muito viciada em estudar em técnicas. Até que chegou um momento em que eu falei, não é a técnica que falta. Eu preciso também me integrar como profissional. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver o meu método autoral. Então, hoje, não é o theta healing, a acupuntura. É entendendo
num primeiro encontro, tipo, claro, se a pessoa vir só tratar como acupuntura, eu vou colher a anamnese e vou tratar, mas ainda assim eu sempre dou aquela pincelada, olha, querida, vamos olhar as emoções, vamos olhar esse campo energético, vamos olhar esse cenário de vida, porque tudo influencia na nossa vida. Tudo. Mas pensando na mentoria ou pensando nos atendimentos, seja ele presencial ou online, da história dessa mulher, eu brinco e eu falo que eu ajudo essa mulher a descobrir o mapa da vida dela. Por quê? Porque em vários momentos a gente se perde da gente. Uma cena clássica é quem é mãe, puerpério. Puerpério, tipo, Total. é uma loucura emocional, mental, hormonal, enfim. E chega um momento em que você para se olhar no espelho, eu não sei se você teve isso, mas eu tive, que você não se reconhece, porque você está com um coque, está com a criança pendurada, né? Então, você tudo muito novo ali, né? Então, você começa a se perder de você e muitas mulheres acabam exercendo esse papel só de mãe. Esquece o lado mulher, esquece o lado profissional. E não é o problema de você escolher ser só mãe. Não é sobre isso. É sobre consciência das escolhas, sabe? Então, quando eu falo que a gente entende a história dessa mulher e devolve um mapa para ela sobre autoconhecimento dela, entender quem ela é, os limites, isso e aquilo, por mais situações que a vida traga para ela e que ela se desencontre um pouco dela, ela já sabe aonde ela chegou e ela sabe para onde ela tem que ir. Ela meio que volta mais rápido, né? Então, a partir do momento em que você cria mais consciência de você, por mais que você tropece, você não fica tanto tempo caída naquele buraco. Você volta mais rápido, né? Então, cada uma tem a sua história, cada um tem as suas dores e cada uma transforma de uma maneira, né? Então, a gente pode, sim. E aí é o que eu falo também, uma das questões da gente trazer os sintomas físicos e entender o que o corpo quer dizer, sabe? É você entender que, às vezes, uma dor de cabeça não é só uma dor de cabeça. Se você reparar, quando você se estressa, às vezes, automaticamente a dor de cabeça vem. E aí eu te pergunto, a dor de cabeça veio primeiro e você se estressou depois, ou você se estressou e a parte emocional desenvolveu um sintoma físico? Então, quantas coisas a gente vive num piloto automático, sem olhar para as nossas emoções, nos anestesiando, deixando a vida seguir, e aí quando a gente desenvolve alguma doença física que a gente fala, peraí, onde é que eu cheguei? Como é que eu recalculo rota? Então, é isso, é integrar esses corpos que eu digo, né? Então, é dar esse mapa, essa bússola, é caminhar junto com essa mulher para ela voltar a se empoderar. E não é se empoderar sobre o poder, é sobre tudo, né? Eu brinco que ela é ser sacerdotisa de si. Ela decidiu o que ela quer fazer da vida dela e não tomar decisões influenciadas por aprovação de outros, ainda que seja no âmbito familiar, amigos, e que ela pode ter esse poder. E mulheres poderosas e mulheres que se reencontram de si, elas decolam, assim. Com certeza, com certeza. Quando a gente obtém assistência, obtém Sim. pessoas que compartilham o conhecimento, muita coisa muda. E muitas mulheres se reencontram, né? Eu vivo isso, eu sou mentora de mulheres, em especial de empreendedoras, mulheres que querem empreender ou às vezes já empreendem, mas não se reconhecem como uma empresa, não se reconhecem ali de fato como uma empreendedora. E com a minha abordagem eu trago também todas essas técnicas, esse cuidado, e eu vejo se transformar da mulher que inicialmente estava insegura, com medo, que deixava de fato exercer o potencial que ela tinha. E a gente precisa que alguém de fora olhe e direcione, externe, fale. Sim. Você é boa, é sim possível, você tem potencial para isso. E a pessoa passa a fazer aquilo que ela não fazia. E devolve o brilho, né? Devolve é a mesma coisa, resgata. Assim, ela que trabalha com questão da parte sorriso, de sorriso, assim, o quanto que sorrir realmente muda, né, esteticamente, não só esteticamente, mas o quanto devolve o brilho para o paciente, sabe, de poder sorrir com tranquilidade. O mais escuto é, doutora, eu tô com vergonha de sorrir. Exato. E a maioria fala assim, eu tomei conta dos meus filhos, eu tomei conta do meu marido, esqueci de olhar para mim, né? E aí eu já escutei muitas histórias, já ouvi muito choro, né? Das pessoas contando da vida, o porquê que parou de se cuidar, parou de se olhar. Ou, às vezes, foi em algum dentista e o cara falou alguma coisa que magoou a pessoa e aí ela deixou de ir,
né? E aí pegou um trauma com o dentista. Eu falo que eu me dou bem com quem tem medo. Porque É eu sempre mesmo? tento deixar a pessoa muito à vontade. Você acredita Eu que quando sempre tava tento vindo deixar a pra cá, pessoa muito à vontade. uma pessoa que está aqui no estúdio me falou que tem medo de É. dentista. Como é que você lida com as pessoas que têm medo de dentista? Então, eu deixo a pessoa muito à vontade. Eu tento, assim, e a maioria, graças a Deus, eu consigo me dar muito bem. Eles conseguem fazer o tratamento, entendeu? Porque eles parecem que é um bicho de sete cabeças e eu mostro que não. Não é, entendeu? Eu faço igual eu faço com a criança, né? Que hoje, assim, eu quase não atendo mais criança, eu deixei para a doutora atender para mim. Mas eu já atendi muita criança, e você tem que ter todo um jeito ali, porque a criança tem que confiar em você, né? Tem que ter todo um trabalho ali. A mesma coisa eu faço com adulto. E graças a Deus, eu tenho sucesso nos meus tratamentos com as pessoas que têm medo, hein? Fica a dica. É. Muito bacana. E você estava falando agora sobre muitas histórias e muitos relatos de pessoas que passaram pelas suas mãos, muito choro, muito sorriso. E eu queria saber de um case, uma pessoa que teve a sua vida transformada, impactada pela sua intervenção. Alguém que pode ter chegado com um sorriso, totalmente insegura e saiu esbanjando aí o sorrisão com segurança. Conta pra gente alguma história. Olha, já aconteceu comigo de uma senhora, ela fumava, né? Tinha os dentes bem, assim, danificados pelo uso do cigarro. E ela tinha um marido e ela só cuidava do marido, disse que cuidava da casa do marido e não conseguia cuidar dela. E ela tinha pavor de ir no dentista. E aí a gente conseguiu. Ela era muito divertida. Toda vez que eu ia anestesiar, ela escorregava da cadeira. Eu falava, volta. E aí, esses dias foi muito legal, porque ela conseguiu fazer a prótese, inclusive, pela prefeitura, né? Que a prefeitura hoje fornece a prótese gratuita. E assim que ela terminou, ela mandou um áudio para mim. Olha, eu tô com um sorriso novo, vou arrumar um namorado novo, que o marido dela faleceu. E aí foi quando ela foi cuidar dela, né? Caramba. É aquilo que eu falei, a gente às vezes cuida do outro e esquece de olhar pra gente, né? E aí, muito legal que ela depois mandou a foto e esses dias ela foi lá no posto para me ver, só para me ver, que eu acho incrível isso, o paciente bater na porta, não, eu vim só te ver, que tem paciente que faz isso, tá? Uhum. Eu vim só trazer um chocolate, eu vim só ver como é que a senhora tá, eu acho isso muito legal, porque quando eu termino o tratamento eu falo, não me abandona. Vem aqui de vez em quando me ver. E assim eles fazem, que no posto é muito engraçado, né? Eu já saí de lá com uma cana que eu ganhei e fiquei, como é que eu vou ficar ensinando o carro? Eles dão bastante coisa pra gente, né? Então, assim, é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Meu trabalho, assim, é muito gratificante. Eu fico muito feliz de poder devolver a autoestima das pessoas. Isso não tem preço. Não, não tem. E você, Rafa, conta pra gente um case de uma mulher impactada pela sua intervenção. Eu tenho, assim, duas que me vêm muito rapidamente à memória, né? Eu sempre falo também em consultório que a gente se curar ou curar alguma doença, não necessariamente a gente não ter mais aquela doença, mas é aquela doença não dominar mais a sua vida, né? Então, eu tenho uma paciente que ela se trata comigo até hoje, ela é aquele de tempos em tempos ela volta, né? Principalmente pela acupuntura. Que ela chegou no consultório, ela tem fibromialgia e a gente sabe o quanto que é uma questão incapacitante você ter dores todos os dias, limitadas, né? E a partir do momento onde ela chegou e a gente começou a trabalhar essas emoções dela, ela chegou com uma queixa, né? E hoje, assim, a vida dela transformou. Então, ela tomava vários remédios, hoje ela toma 2 remédios. Então, quando eu falo sobre cura, é muito sobre isso, né? É você sair de um estado A para um estado muito melhor do que você estava. E uma outra paciente também que foi incrível, ela tinha mioma, né? E dentro da linguagem sutil dos sintomas, o mioma são sonhos não paridos. Caramba. Então, quanto que essa mulher, ela viveu muito a história da mãe, sabe? Viveu a vida da mãe pela lealdade, né? Por ali. E ela deixou de viver a vida dela. Então, ela desenvolveu um mioma também. Ela chegou a precisar retirar o útero, mas ela conseguiu ressignificar muitas questões emocionais. Então, porque às vezes é isso, você tira um órgão, mas a doença ela vai para outro lugar, porque o campo emocional está bagunçado, o campo energético ele não está bem tratado. Sim. Então, isso acaba indo para outros lugares. E ela se transformou absurdamente. Hoje está vivendo a vida dela arrasando, maravilhosa. Ai, que lindo isso. É legal ver esse florescer. Sim. Né? A pessoa sair daquela caixinha, daquele casulo, e depois você vê aquela pessoa voando. E um dos símbolos que eu uso muito no consultório também, né, é a árvore. Porque a árvore, ela fala da vida e além de
a gente entender as nossas raízes, né? Quem foram os antepassados, a nossa família anterior, entender também como foi a nossa gestação, saber que esse tronco pode ser a sua idade ali na primeira infância e o quanto que a gente precisa de boas raízes para crescer. E ainda quem não teve boas raízes, ela pode sim cuidar dessa árvore pessoal e florescer e buscar os frutos. Enfim, então tem várias coisas na natureza que dá para a gente associar bem aí, que eu acho maravilhoso. Com certeza, são referências, né, de crescimento, de evolução, de transformação. Tá tudo isso e está em nós. Tô amando esse bate-papo aqui. Eu quero saber mais algumas coisas de você. Eu já tô querendo ir lá em Caxias fazer uma terapia. Eu faço online também. Eu já tô assim, gente, tô precisando. Tô só escutando ela falando e já tô aqui. Tô precisando. Pensativa. Eu tô vendo o seu olhar. Você tá assim, Eu nunca caramba. fiz terapia na vida. Nunca. A gente acaba encontrando com muitas mulheres. E tem muitas mulheres que já fizeram terapias tradicionais. Sim. E aí sente que falta algo, sabe? O quebra-cabeça não encaixou Não também. encaixa. E aí as terapias integrativas, né? Como você olha para todos os campos e trabalha essa integração, a gente monta esse quebra-cabeça e... A minha terapia Sucesso. sempre foi conversar com Deus. Que eu falo assim, olha, já teve época que eu botei a cadeirinha na minha frente mesmo e fiquei, Deus, olha só, o negócio é o seguinte. Então, eu sempre tive essa coisa de, não, vou conversar com Deus. Não vou fazer terapia. Sempre achando assim, não é um preconceito, mas achando assim que, tipo, não vai resolver. A pessoa não sabe nada da minha vida. Vou ali contar uma coisa. E eu tinha essa coisa que não era um preconceito, mas era E às vezes uma até ideia. pode ser uma crença Sim, também, sim. né? Tipo, isso acontece, mas eu falo que todo mundo tinha que ter bolsa terapia. É. A terapia muda a Adorei. vida, bolsa terapia. Muda a Nasceu Você vê que uma ter bolsa conversa, terapia. um bate-papo já faz a gente abrir a mente para algumas coisas, né? Já faz a gente Exato. pensar em algumas coisas. Por isso que eu amo esse espaço. Eu amo ser ponte para promover encontros como esse, Sim. conversas, talvez negócios. Quando acabar o episódio, vocês conversem, troquem contato. Sim, com certeza, com certeza. E você em casa também. Eu quero deixar agora um recado para você. Na verdade, uma pergunta. O que é essencial para você? Sabe o que é essencial? Você cuidar do seu bem. A Essencial Benefícios é a empresa responsável por proteger você e um dos seus bens, que é o seu carro. Se você busca assistência 24 horas, proteção contra roubo, furto, colisão, a Essencial está aí à disposição para proteger você e o seu bem. Eu sou Essencial e recomendo e muito. E pegando esse gancho, eu quero perguntar para vocês agora, começando por você, Lu. O que é essencial para você? Olha, eu acho que hoje é ter esse momento para mim, né, de poder hoje colher os frutos do que eu já empreendi, do que eu já trabalhei, hoje poder descansar, né, sem esse pensamento do começo que a gente vai, né, será que eu vou conseguir? Será que hoje eu já tenho essa tranquilidade? Então, eu acho que hoje paz, você ter tranquilidade no seu trabalho, você ter tranquilidade em casa, isso para mim é essencial. Que bacana. O que é essencial para você, Rafa? Para mim, essencial é ter família. Assim, para mim, família me pega... daqui a pouco eu tô chorando, meu Deus. Família... E eu digo família que você constrói, né? Porque, às vezes, a gente busca... Claro que dinheiro é muito bom, não estou hipócrita. É muito bom a gente ter conforto, qualidade. É muito bom, mas a gente quer chegar em algum lugar, mas a gente quer saber para onde a gente volta. Então, não é só sobre ir. É sobre saber o caminho e como ir, como voltar. Então, para mim, a construção da minha família é algo para mim que é o meu valor inegociável, sabe? É o que eu consegui conquistar, o que eu consegui conquistar também como profissional diz muito sobre mim, mas existem valores essenciais para mim que é a liberdade de escolha, né? A gente saber o que a gente quer, por que a gente quer, como que a gente quer e saber bancar isso e ter a nossa família que a gente constrói, assim, para mim saber que a gente vai trabalhar e ter para onde voltar, né? Exato, porque é isso, assim, é saber que a gente tem um lugar para ir. Eu não tenho filhos, mas é saber que você tem o seu lar. Mas né? Que você tem tranquilidade na sua casa. Mas você tem uma família, sim. Você construiu a sua família com o seu marido, Sim. Você construiu um lar. Então, um lar, uma família, ter isso de forma leve, sabe? De preencher lá dentro, de preencher a alma, assim, para mim é essencial. Para mim também é essencial. Família é um dos meus valores, assim, que eu super valorizo. Não à toa tem a foto aqui da minha mãe, da minha irmã,
que não estão mais aqui na Terra, mas seguem comigo e faço questão de falar delas, honrá-las em todos os espaços. A Rafa estudou com a minha irmã, inclusive. Estudou. Fiquei muito feliz quando descobri que ela vinha para cá, devido a essa conexão. E por isso que eu falo na minha apresentação, falo de mim, porque eu tô aqui, eu existo a partir dessas pessoas. Sim. Né? Quando eu falo do meu filho, é porque eu sou a mãe do Tomás. E isso me separar. Mudou totalmente a partir da chegada dele. Eu sou a esposa do Jorge, meu casamento também, filha do Jorge, da Rosalita, irmã da Tati. E tudo isso me constrói e me construiu e sempre vai fazer parte dessa construção e desse quem sou eu. Mas existe uma família também que hoje em dia eu escolho. Existem os parentes, existem a família. Exato. E eu tenho uma família hoje que ela é muito extensa, que vai além de quem tem esse laço que eu escolhi com meu marido, mas do sanguíneo, que é meu pai, que mora comigo, dos meus familiares, mas que são as minhas alunas também, que são as pessoas com quem eu convivo. Hoje em dia eu tenho uma comunidade de mulheres, onde a gente troca, onde a gente está junto, onde a gente realmente pertence. E essa troca é muito bacana, saber que a gente não está sozinho no nosso propósito, nos nossos objetivos, nos nossos sonhos. E, no fundo, o que a gente busca é pertencer, né? Pertencer a algo. A gente precisa... Às vezes, tem muitas mulheres que, sei lá, pensa muito e não se conecta com alguém que fala parece que eu não sou daqui, ou então eu não tenho amigos, eu não tenho isso. Mas, na verdade, nós, como seres humanos, a gente busca pertencer a algum lugar. Exato. A gente se reconhece quando a gente pertence. E saber escolher em que lugar pertencer é muito importante. Então, assim, que nem a questão com as minhas pacientes, né? É muito gostoso esse pertencimento também. Muito. Acho que nós, mulheres, nos acostumamos, né, com uma competitividade. Sim. E com a ausência de espaços onde a gente pudesse se reunir, como a gente está fazendo aqui agora, e trocar de forma saudável, de maneira a uma crescer a partir da fala da outra, enfim, vislumbrar outras possibilidades de crescimento, de evolução. E eu vejo todas nós aqui nesse momento como pessoas que proporcionam isso para outras pessoas. E pegando esse gancho, eu quero muito saber do que está vindo por aí. O que vocês estão planejando? Vocês têm outros planos? Tem outras coisas que estão aí, talvez adormecidas, que a partir de agora podem vir? O que você tem aí para trazer, Rafa? Bom, eu quero cada vez mais expandir a mentoria, que eu comecei esse ano, né, a trabalhar com questões de mentoria, a partir das necessidades também de pacientes. E, então, eu quero expandir cada vez mais, destravar, sabe, a questão das publicações. Vamos conversar. Já que estamos aqui, né? Então, levar... E engraçado, né? Esse ano, eu estava refletindo, né? Porque é isso, a gente trabalha, mas a gente também reflete. Com certeza. E eu falei, eu preciso mudar a minha mentalidade. Não é sobre expor, é sobre saber que eu posso levar a minha voz, o servir. Exatamente. Assim. Então, eu comecei a mudar essa mentalidade, eu comecei a tocar em corações de algumas mulheres e eu quero cada vez mais, assim, porque eu nasci para isso. Eu saio de um atendimento de tipo, meu Deus, é isso que eu nasci. Então, isso para mim também é muito importante, que me fortalece como pessoa, como mulher, como mentora, como terapeuta, de falar assim, cara, é tão bom você transformar e auxiliar o outro a ele seguir, né? Seguir a vida dele e de vez em quando volta e vai, mas você vê essa transmutação mesmo na vida, né? Sair desse casulo e ser aquela mulher que às vezes não usava decote por vergonha e de repente está com decote. Ou dificuldade de se posicionar porque escolheu uma faculdade e agora não quer mais, mas o que as pessoas vão falar? Enfim, a gente tem N histórias, né? Exato. Então, é muito gostoso você ver essa transformação da mulher ser o que ela nasceu para ser, e não o que os outros acham que ela tem que ser. Então, a gente pode esperar uma mudança aí ainda mais interna que vai reverberar no externo. Com certeza. Mais Rafaela nas redes sociais e na vida. Exatamente. Muito bom. Viu? Essa parte da rede social também, a gente tem que mudar isso, né? Já conversar também. Vamos viu? conversar. A gente já está neste momento. Que é uma coisa que eu também sinto muita falta. Eu acho que eu preciso de mais disso, porque hoje em dia, como a gente estava conversando antes, a internet é muito importante. Eu tenho muito paciente que vem através da internet, apesar de eu posto assim, eu não acho que eu posto tanto. Mas eu acho que eu deveria postar mais, porque realmente atrai paciente, né? E é isso, eu tenho vontade de montar um consultório aqui, para onde eu estou morando agora também. Não sei se eu dou conta de fazer isso tudo, mas
eu acho que a gente tem que tentar, né? Enquanto há vida, a esperança, a gente tem que tentar. Eu falo que a gente veio nessa vida para ser feliz. Sim, Eu falo assim, a gente só tem essa vida aqui. A gente não pode voltar nem um segundo atrás. é verdade. Então eu falo pro meu marido, eu quero viver, eu quero ser feliz. Sabe? Eu quero aproveitar tudo que a vida tiver para me oferecer. Ai, eu amo essa energia. Ah, Vamos viver, vamos embora fazer acontecer que a gente tá aqui, a gente merece. Ai, merece mesmo. Sabe? Eu compartilho desse pensamento também, desse sentimento. E eu falo isso como uma pessoa que antes não vislumbrava algumas coisas para si. Por exemplo, eu não usava calça, gente. Só usava calça jeans quando tava frio. E hoje em dia. Mas eu por uso quê? crença que eu tinha sobre o meu corpo. Ah, que eu sim, não ficava bem de sim. calça, eu ficava mais gorda de calça. E eu só usava vestidos, coisas estampadas. E eu passei por esse processo de mudança de mentalidade Sim. que me fez olhar para esse lado externo com outros olhos. Eu busquei ajuda, fiz uma consultoria de imagem para entender o que funciona bem de acordo com o meu tom de pele, de acordo com o meu formato corporal, de acordo com o meu corpo e com a intenção que eu quero. Então, o que eu queria transmitir? Conhecimento, sabedoria, poder. Eu tinha uma imagem antes que eu parecia ser mais imatura, eu parecia ser uma outra pessoa. Eu era muito focada em estar bonita, em estar, às vezes, sexy, sensual. E a partir do momento que eu resolvi me colocar dessa forma, eu entendi que eu precisava de outros recursos. E foi o que eu busquei. E todos esses recursos que eu fui trazendo, me colocando à disposição, eu fui trazendo também para o meu método. E hoje é o que eu faço com as mulheres, fazer esse trabalho de mudança de mentalidade, Sim. trabalho com reprogramação mental, e depois de trabalhar o mental, a gente trabalha o externo. Tanto ela quanto o digital. Porque está tudo junto. São plataformas. Porque não adianta mudar o externo só, né? Não Se você adianta. mudar o Sim, interno. sim. E quando você muda o interno, você fica mais... O seu sorriso fica diferente, seu brilho fica diferente, tudo muda. Sim. E é muito injusto a gente ter todo esse potencial desenvolvido e a gente não deixar isso claro para o mundo. Sim. Se a gente não falar, se a gente não se colocar, as pessoas não vão saber. Sim. Verdade. Um mínimo de pessoas saberão. Indicação, 1 para 1 e etc. Só que vocês estarem aqui agora, a gente usar essa plataforma como um podcast, estar no digital, aparecer mais no Instagram ou nas redes sociais, nas demais, que fazem sentido de acordo com o seu nicho, torna o acesso das pessoas ainda maior aos seus serviços. Mas não só isso, a gente gera ainda mais impacto e transformação. Sim. Muitas pessoas mudam a partir de uma fala que a gente traz aqui. É de uma destravar virada ali de a chave. mente, porque eu falo, gente, a nossa mente tem um poder tão incrível que uma mulher fica grávida psicologicamente, Não é? sem ter neném. E eu fico assim, caramba, a mulher engravida pode sair até leite, né, do peito sem ter, para você ver o poder da nossa mente, né? Tudo. E eu já passei por fases assim também de me achar, ai, tô com celulite, ai, tô... E aí tinha hora que eu ia pra praia, eu lembro que eu falava assim pra mim, eu sou a mais bonita da praia. E tipo, eu ia até a água assim, eu sou a mais bonita da praia. E aí aquilo entra na nossa mente, né? Você acaba realmente assim, tem dias, né? A gente, como ela falou do ciclo ali da TPM, tem dias que a gente vai estar um pouco mais, ai, eu já não tô legal, aí uma espinha, ai, não sei. Entendeu? Mas eu sempre tento colocar na minha mente isso, assim, cada um tem a sua beleza, né? E às vezes o que é bonito para mim não é bonito para você. Então, eu sempre falo que a gente tem que gostar do nosso externo. A gente tem que estar bem com a nossa mente, mas a gente tem que gostar do externo, como você falou que tinha essa dificuldade de colocar a calça, Sim. porque achava que... Entendeu? E assim, eu tô longe de ser perfeita, ninguém é perfeito. Sim, ninguém é. Mas hoje, mesmo com as minhas questões, eu usei aparelho durante muito tempo, abriu aqui, preciso colocar de novo. Aí, ó, já tem muita Ah, conversa aqui, para ó, depois. uma coisa aqui. Sabe? Eu tenho as minhas questões com o meu corpo depois da maternidade, então eu fiquei com diástase, descobri que eu tenho lipedema, e eu tenho diversas questões, mas isso não me impede de me sentir Exatamente. confiante. Sim. Eu me sinto muito confiante em quem eu sou hoje, em quem eu me tornei e no que eu faço. Isso transparece. Até na minha porque não é só isso que comunicação. importa, né? A Não diástase e o lipedema, ele não define quem é você. Não é. Sim, faz sim. parte da sua vida. faz parte de mim, mas eu passei a pensar dessa forma. Eu pensava diferente e isso fazia com que eu me vestisse diferente, agisse diferente. Os resultados que eu tenho hoje vêm a partir dessa mudança, que começou Sim. internamente, hoje está no externo. Sim. Né? Que é Sim, o- isso. É até interessante que esses dias eu estava conversando com um paciente sobre isso, que eu vivo de dieta, né? Eu fico assim, eu tô de dieta, daqui a 2 dias eu não tô mais. Porque eu tenho... Eu falo que hoje eu tenho compulsão alimentar. O médico já passou remédio para mim sobre isso. Hoje eu não tomo mais nada, eu não quero mais tomar nada.
Até porque eu falo que você toma essas coisas e depois você quer comer até o reboco da parede, né? Quando termina o remédio. Então, não adianta isso. Tem que ser na nossa mentalidade mesmo. Sim. E é até engraçado isso, falar sobre isso, porque vem lá da infância novamente, né? Me lembra a infância novamente, que todo excesso, ele esconde uma falta. Tá tudo na infância. Todo excesso, ele esconde uma falta. Exato. E essa coisa com a comida é que, assim, eu lembro exatamente, porque a minha memória recente é péssima. Mas a minha memória, assim, antiga, eu lembro de muito... Só fechar o olho, assim, eu lembro de coisas... Eu muito nova. E eu lembro, assim, da minha mãe com um prato, sabe? Ela dando uma garfada na minha boca, uma garfada na boca do meu irmão. Não lembro nem se ela comia. Eu via, assim, que ela dividia aquele prato ali entre meu irmão. Então, assim, como era uma coisa que tinha uma escassez, eu nunca passei fome. Assim, eu não me lembro de ter sentido fome. Mas hoje eu não consigo, assim, abrir um pacote de biscoito e comer 2. Eu quero comer o pacote inteiro. E é isso. Todo excesso, ele esconde uma falta. Tem alguma coisa ali por trás daquilo. E é onde eu preciso da terapia também. Precisa. Então, olha só. A gente Aqui vai ter tem aí, esse encontro. bafafá, Foi perfeito. uma conversa com a Rafaela. Se quiser conversar comigo. Troca os contatos. E a gente tá aí. E aí, esse negócio de dieta que você faz, não tá. E aí tem essa coisa do corpo, de, tá com celulite, tá. Total. E a gente tem que aprender a se amar mais, né? A se olhar no espelho e ver que cada um tem a sua qualidade, tem o seu defeito, mas que a gente não é só isso. Para além da aparência. Total. Sim. Inclusive, eu preciso dar um recado para vocês. A gente está acabando. Puxa vida. Viu? Tava tão bom. É isso. Quando eu falei que quando chegar o momento aqui de acabar, vocês nossa, já acabou. É verdade, falar verdade. tanta coisa ainda. É. E vocês têm agora a oportunidade de falar o que vocês quiserem falar. Então, eu vou liberar a câmera ali para vocês darem o recado final. Estava aqui no momento de apoio, né, de motivação. Se quiser pegar esse gancho e continuar, olha para a câmera e dê o seu recado. Então, quer começar, Lu? Sim. Vai lá. Bom, como eu falei, seja feliz, né? É como eu sempre falo, a vida é só essa daqui que a gente tem para viver. Então, não tenha medo de empreender. Mete as caras, vai com medo mesmo, como a convidada anterior falou. E é isso, gente. Não tenham medo de seguir os seus sonhos, de alcançar seus objetivos. Bota Deus na frente que tudo dá certo. Incrível. Obrigada, Lu, pela sua participação, pela sua presença. Obrigada a você. Fiquei muito feliz de participar. Eu também. Amei receber você aqui. Obrigada. E, Rafa, olha para a câmera, fala o que você quiser sobre o seu trabalho. Se for um recado motivacional, vai lá. A câmera é sua. Bom, meu recado não poderia ser diferente para que você reflita sobre sua vida, sobre suas escolhas, sobre suas emoções, sobre se você está vivendo aquilo que você quer, né, da maneira que você quer, ou se tem algo para ser trabalhado, algo para ser modificado, porque a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para ser merecedora, a gente nasceu para viver a abundância, sabe? Eu falo que quando a gente olha para a natureza, a gente não vê uma árvore, né, uma praia, é abundante, é próspero, e a gente compartilha disso. Então, a gente também, como parte desse todo, a gente também merece essa abundância, essa prosperidade de alegria, de felicidade, de autoconhecimento e ser a sua melhor versão, que eu acho que é isso que a gente sempre busca, né? Evoluir para a nossa melhor versão. É isso. Que incrível, Rafa. Que aula. Ah, tá vendo? Obrigada por você ter vindo. Obrigada Parabéns pela sua participação. Você é incrível. Desejo a vocês duas todo o sucesso do mundo. A nós. Que tudo Obrigada. só cresça A e nós. prospere. Merecemos. Merecemos, por favor. E você que está em casa também merece. Eu quero saber como foi para você esse bate-papo. Então, deixe seu comentário, como foi essa conversa, o que te inspirou, o que mexeu aí dentro. Curte o episódio, se você não curtiu, e se inscreve no canal também, tá bom? E eu quero também agradecer a você que ficou até o final aqui desse episódio conosco. A gente volta com mais Empodera Talk. Até o próximo. Tchau, tchau.